ótimo dia, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Bendito Deus. Glória a ti, Senhor, porque trouxestes a tua serva, trouxestes suas bênçãos. Glórias ao nosso Deus. Quão grande é o Senhor. Momento de regozijo, esperado e desejado. A Islândia é conhecida como a terra de fogo e gelo, e também por sua força e a potência com que cada dia se estremeceu para ser criada e fundada, e hoje nós estamos vivendo algo semelhante, mas hoje o que se estremece é o nosso coração. Glória ao Senhor. Temos aqui a presença da nossa amada irmã, e assim como cantávamos também, um coro muito maravilhoso, já esse fogo que vai brotar hoje, assim como brotou a Islândia e consome, assim mesmo hoje já vai brotar esse fogo, mas através dos ensinamentos da nossa amada irmã Maria Luísa. Glórias ao Senhor. E esse fogo, glória a Deus, glórias ao Senhor, bendito nosso Deus. E esse fogo tira a escória, amém, irmãos? Esse fogo limpa, purifica. Esse fogo nos dá vida, consolo e felicidade. E não somente esse fogo limpa, mas também se solidifica em nosso ser, em nosso coração. Assim como a Islândia, assim como maravilhoso, a palavra de Deus, glória seja ao Senhor. E floresce em nossas vidas a alegria e o gozo e a felicidade de saber que Deus está aqui em todos e em cada um de nós, nos tornando brancos como a neve. Glórias, aleluia, ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Te damos glórias e te damos louvores, porque desejamos este momento. Faz 3 anos o Senhor nos havia anunciado essa grande bênção, mas não somente para a igreja, mas como para toda a Islândia, como assim tinha anunciado para essa nação. Me dizia um irmão nativo aqui, me dizia faz pouco tempo, que estava muito feliz, que estava muito contente, porque eu desejava e pedia ao Senhor que a tua igreja, a tua palavra necessita estar aqui nesse país, necessita chegar, e o Senhor lhe respondeu, através da profecia. Ele disse que em breve estaria libertando a minha igreja, mas não só isso, mas toda a nação. Glórias ao Senhor, bendito nosso Deus, glória a Deus, louvores ao Senhor. E também uma irmã teve um sonho, no qual entrava a nossa irmã Maria Luísa. Assim faz uns 3 meses que ela teve esse sonho, e por onde entrava a irmã, havia luz. E nesse sonho, a nossa irmã Maria Luísa falava à irmã que teve o sonho: irmã, você me siga, não olha para nenhum lado, siga-me. Isso que chegou para nós hoje, para essa nação no dia de hoje, a luz de Deus, a palavra real e verdadeira do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dado por alguém que Ele mesmo escolheu, nossa amada irmã Maria Luísa. Glória seja ao Senhor. Irmã, te amamos no Senhor. A Islândia te ama. Todos te amamos, porque a senhora recebeu essa promessa e a senhora creu quando eram apenas 4 pessoas. E hoje nós, graças que a senhora creu, nós estamos aqui regozijando dessa bênção, desse privilégio, dessa honra de ser guiados pelo Espírito Santo, de podermos confiar e ser escutados por Deus. A Senhora foram feitas essas promessas, nós somos parte do cumprimento dessas promessas. Bendito e louvado seja nosso Deus. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Hoje é motivo de festa, motivo de alegria e motivo de liberdade, gozo e felicidade. Por isso, irmãos e irmãs, lhes deixo agora na companhia do nosso irmão John Maurício, supervisor da igreja aqui na Islândia. Deus abençoe a todos. Irmãos, uma ótima tarde a todos. Que o Senhor os abençoe. Vamos, irmãos, hoje todos contentes. Novamente, irmã, vamos lhe dar umas boas-vindas à senhora e à sua família. Vamos a orar e entregar esse maravilhoso momento ao nosso Deus. Vamos abrir o nosso coração para que seja Deus entrando em cada um de nós, libertando-nos, assim como o irmão Andrés nos falava nesse instante. Se o fogo de Deus queime e tire a escória,
que dá a pureza do seu Evangelho. E vamos orar ao Senhor da Glória. Bendito Deus poderoso, aqui estamos, Senhor Deus, com todo o nosso amor e com toda a nossa entrega, com toda a nossa felicidade e com toda a nossa alegria, vendo o Senhor com nossos olhos, tudo aquilo que o Senhor falou para essa nação, que tu trarias a sua serva para grandes bênçãos. E hoje somos testemunhos presenciais do cumprimento da sua promessa. Obrigado, Senhor, por esse momento, que estamos aqui com o coração aberto, uma alma aberta e disposta para sermos ensinados, a sermos instruídos em sua palavra, porque em sua palavra há gozo, paz, felicidade e a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, com essa bênção maravilhosa de estarmos aqui congregados em seu nome, e muito mais pela companhia presencial da sua serva. Obrigado, Senhor, soberano Senhor. Fica em nós, por nós. Tudo pedimos e suplicamos no seu santíssimo nome de Cristo Jesus. Louvores ao Senhor. Pode sentar, irmãos, por favor. Vamos, irmãos, cantar um hino maravilhoso, o hino número 30, que nós também vemos como a nossa irmã se consagrou por inteiro ao Senhor. Estava aqui pensando também no apóstolo Paulo, que suas palavras dizia: seja imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Assim, nunca ouvimos a nossa irmã falar isso, mas é o que nós vemos nela, no seu testemunho, e nós queremos ver a irmã, e que temos ela como exemplo vivo, que se pode alcançar a perfeição, que pode também alcançar essa integridade, porque é possível, e a irmã nos ensina o caminho para alcançarmos tudo na igreja. Louvores ao Senhor. Hino número 30, inteira consagração. Assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim.
Aleluia, aleluia. Louvores, tão grande é o nome do Senhor. Que seja esse o propósito do dia de nossas vidas, nos dedicar a Deus, entregar a nossa vida, nosso amor, nosso coração, nossa luta. Louvores ao Senhor. Que alegria nos hinos que cantamos, nós vivemos, nós sentimos. E quando abrimos o coração cantando, também vem o Espírito Santo em nossas vidas. Glórias ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar o coro número 11 com muita alegria. Esse maravilhoso coro para nosso Deus. Porque quem quer mais de Cristo? Assim se canta, com sentimento, com a alma. Que os lábios e os braços não seja só uma extensão da nossa alma e do nosso coração, mas que realmente se manifestemos para que assim mesmo o Senhor entre, peça e o dará, e tudo o que pedir e faremos cantando, queremos senti-lo, temos que fazer com todo o amor, com todo o nosso sentir. Coro número 11, eu quero mais de Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Aleluia, louvores com grande nosso Senhor. Muito felizes, irmãos. Antes de recebermos a nossa irmã, vamos cantar um coro, o coro 147, Liberdade, liberdade. O mais maravilhoso é que nós podemos receber na vida é a libertação que vem da parte de Deus. E aqui, nós todos, com o coração disposto, temos aqui a presença no meio de nós, a nossa maravilhosa líder espiritual no meio de nós. Então, irmãos, La a pergunta é: o que nos faz falta para que cada um de nós possamos receber a libertação de Deus? A resposta é que possamos abrir o nosso coração, que possamos crer, que possamos dispor o nosso ser a receber esses ensinamentos. Isso é o mais importante, e que refletimos sobre isso e entregamos o nosso coração e ponhamos tudo aquilo que vamos receber de Deus, porque vamos receber nossas libertações. Queremos ser livres, irmãos? Coro número 147.
Quão grande é nosso Deus! Temos uma líder que ama a Deus. Temos uma líder que defende as coisas de Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Temos uma líder que prega a verdade pura do Evangelho. Glórias ao Senhor. Assim, nós temos tudo na vida para sermos imensamente abençoados e libertados. Sim, irmã Maria Luísa, bem-vinda com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Atentos, irmãos, para que possamos receber muitas bênçãos. Que Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs, meninos, meninas, todas as pessoas de hoje. Eu cumprimento com muito carinho todos vocês, bênçãos de Deus para vocês. E o Senhor falou comigo e me disse agora há pouco que aqui, neste país, progressivamente estaria crescendo e se difundindo a palavra do Senhor aos nativos, Eu sei que no dia de hoje, eu acho que não há nativos. Onde está o irmão? Há nativos aqui? Vocês podem levantar a sua mão? Ok. Sejam bem-vindos. O Senhor disse que Ele abençoará e que Ele transformará os corações, que Ele converterá os corações dos nativos neste país e lhes mostrará os seus caminhos, a sua palavra, e Ele vai os abençoar também. Porque eu sei, irmãos, que todos os que estamos hoje aqui são latinos de diferentes países, mas esses latinos, Deus permitiu que viajem pelo mundo todo. Pelo mundo todo eles viajam e Deus os usa para levar a semente do Evangelho, para levar a palavra de Deus aos corações de todas as pessoas, sem importar o idioma, sem importar a raça, nem a cor, não interessa nada, nem os costumes, nem a forma de cantar. O Senhor vai unificar os cânticos do mundo todo na sua obra, na sua igreja, e todos vão cantar como os latinos, porque Deus o disse assim, e o Senhor fará assim. Vocês podem sentar e vamos abrir a Bíblia em 1 de João. Vamos abrir a Bíblia em 1 de João e vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Vamos lembrar que João foi um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo e diz: o que era desde o princípio, disse João. O que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? Cristo Jesus. O que ouvimos, de quem? De Cristo Jesus. O que vimos com nossos olhos, quem vimos? O Senhor Jesus Cristo, porque aqui João está testificando que ele andou com o Senhor, que o ouviu, viveu junto dele alguns anos e ouviu a doutrina maravilhosa do Evangelho. Então é por isso que ele destacou este verso belo aqui e disse: o que contemplamos e apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida. Então, João tinha muito orgulho dele falar aqui neste verso, onde ele destaca o Senhor Jesus Cristo e diz que ele foi testemunha fiel. João foi testemunha fiel de ter visto e ouvido o Senhor, de ter o contemplado, de ter o ouvido e visto dele a sua doutrina e os seus ensinamentos maravilhosos. E eles tinham visto que ele era o Filho de Deus, aquele ser que Deus enviou ao mundo para salvar e resgatar as pessoas e as levar e conduzir à vida eterna e as fazê-las felizes, porque além de as conduzir à vida eterna, o Senhor nos faz felizes enquanto vivemos. Então ele com orgulho disse estas coisas porque ele esteve com o Senhor quando o Senhor estava vivo em carne. E no verso 2 diz: porque a vida foi manifestada. Qual é a vida? O Senhor Jesus Cristo. A vida foi manifestada e a temos visto.
Vimos Cristo, ele diz novamente, porque ele veio e nós vimos ele, e testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então diz aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, quem era a vida eterna, estava se manifestando e eles tinham sido testemunhas disso. E diz aqui que essa vida ou essa pessoa, Cristo Jesus, estava com o Pai, estava com Deus antes da fundação do mundo, porque ele era o Filho de Deus. E diz que nos foi manifestada o que temos visto e ouvido no 3. O que temos visto e ouvido, disse o apóstolo, isto vos anunciamos também, para que também vós tenhais comunhão conosco. Então aqui João estava dizendo, o que temos visto e ouvido é disso do que falamos, e eu também posso dizer com qualquer um de vocês, o que eu tenho vivido com Deus, o que ele tem falado comigo, o que ele me disse, me ordenou, me ensinou, o que temos praticado dos seus ensinamentos, nós o vemos cumprido nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas. Vemos a paz e a bênção de Deus, porque, irmãos, naquela época, quando o Senhor falava comigo que ele formaria a sua igreja, a sua congregação no mundo todo, o Senhor disse, no mundo todo eu formarei a minha igreja, a minha congregação. Naquela época, éramos só 4 pessoas, e o Senhor estava falando só com essas 4 pessoas, e ele falava do mundo todo, e ele falava de muitas viagens, de viajar, e que ele formaria a sua igreja, e ele converteria os corações, e tem sido assim, porque de que forma o Senhor está convertendo os corações? Por meio do Espírito Santo, não é nem sequer o que o pastor prega no púlpito, nem sequer consegue converter os seus corações. É o Espírito Santo de Deus que entra no seu coração e converte você, mexe em você. E então você crê e sente a Deus, e sente felicidade, e sente alegria, e você começa a ser uma pessoa transformada. E eu digo isso também orgulhosamente, assim como o João falava aqui orgulhosamente. Novamente lerei no 3, o que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos também, para que também vós tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus. Esse é o Evangelho, crer em Deus Pai, no seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. 4. Estas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos. Deus é luz e não há treva alguma nele. Se dizermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como o Senhor disse naquela época, quando eu disse para ele, Senhor, há muitas congregações e eu conheço muitos pastores de algumas igrejas, e eu sei que aparentemente esses pastores são homens muito santos e perfeitos, já falaram isso para mim, então como é possível que tu digas que lá não estás tu, que não te manifestas? E o Senhor me disse, muito em breve você terá notícias desagradáveis desses pastores, porque eles são materialistas e não me buscam com sinceridade, não são fiéis nem leais, eles são desonestos, o Senhor me disse. Eu disse, Senhor, eu ouvi o contrário, mas tu estás dizendo isto. E ao decorrer do tempo, fiquei sabendo que essas pessoas gostavam de beber e, além disso, cometiam adultérios. Então eu comecei a saber dessas coisas, mas Deus já tinha me dito, porque eu falava deles e dizia para o Senhor, mas como assim, se eu ouvia desses pastores e como o Senhor ia dizer que ele não se manifestava nesses lugares? Então o Senhor falou comigo dessa forma e me mostrava com evidências que ele tinha razão. E como eu era tão criança, tão infantil, eu dizia para o Senhor que isso não era possível. Bem, mas o Senhor teve misericórdia de mim naquela época, porque eu era muito ousada perguntando para o Senhor e até contradizendo ele, dizendo, Senhor, não pode ser, não pode ser. Eu dizia para o Senhor, mas ele me disse, tu o verás e o provarás tu mesma. E tem sido assim, queridos irmãos, tem sido assim
E é por isso hoje eu, como disse o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem os problemas, o que for, o que estiver no mundo contra mim, nada vai me afetar na minha vida de seguir no caminho do Senhor, porque eu conheço o caminho de Deus, eu conheço a Deus, e eu sigo esse caminho e tentarei na minha vida de resgatar quem eu mais puder e os levar para o reino dos céus, assim como Deus me fez esse chamado. Então aqui no verso 6, João tinha razão. Se dizermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, no pecado, não é? Mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, quer dizer, afastados do pecado, crendo no Senhor, vivendo uma vida santa e reta diante dele, diz que assim como o Senhor está na luz, como ele é luz, diz que se nós andarmos como ele, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. Se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, quer dizer, se formos honestos, retos, e confessarmos diante do nosso Deus que pecamos, que falhamos com Ele e o que é que estamos fazendo, e também não somente ao nosso Deus, mas também ao nosso próximo, vizinhos, amigos, pessoas próximas no trabalho, nos estudos, na escola, onde trabalharmos, onde ofendermos o nosso próximo, ou onde eles quiserem nos fazer maldades e nós quisermos nos vingar deles, nós temos de pedir perdão e reconhecer e tentar ter união e comunhão uns com os outros. Então também temos de confessar diante de Deus as nossas fraquezas. Todos nós devemos reconhecer e pensar que há alguma coisa na qual estamos falhando diante de Deus. E como vamos saber isto? Porque nós lemos a Bíblia. E a Bíblia ensina para nós determinadas regras e determinados comportamentos que devemos ter. Então aqui, se dizermos que não temos pecado, nos enganamos, mas se confessarmos nossos pecados, diante de quem vamos os confessar? Do nosso Deus. E também entre nós, se ofendermos alguém, temos de pedir perdão e nos arrepender e dizer, não farei novamente. No 10 diz, se dizermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, fazemos a Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Então aqui, João estava ensinando umas regras para os crentes, para a igreja, para que as pessoas tivessem a felicidade, para que as pessoas fossem felizes e tivessem paz na sua alma e no seu coração. Então a palavra de Deus, as coisas do nosso Deus são para todos. Não vamos olhar para as culturas, as tradições, as raças. É um só Deus quem nos fez a todos nós. Deus nos fez a todos. E o que acontece é que, como o globo terrestre é tão grande, Deus espalhou todas as pessoas pelo mundo. E lá temos as comunidades e cada uma vive segundo a sua região e segundo o seu ecossistema, tudo que acontece ao nosso redor. Cada pessoa criou o seu dialeto, o seu idioma para se comunicar. O que a terra dá, o que podemos comer dela, o que a terra não dá, nós compramos em outro lugar. E dessa forma, às vezes as pessoas dizem, eu sou tão diferente das pessoas daquele país, eu sou único aqui e os de lá não tem que vir aqui, nem eu com eles lá fazendo ou comendo. Mas não, tudo foi feito por Deus e um dia Deus vai nos unir a todos. E todos precisamos da comida física e material, mas também da comida espiritual, sejamos do país que formos. Então, eu me sinto muito feliz pela promessa que Deus fez para este país, porque aqui há corações que precisam de Deus, há corações que talvez não precisam das coisas materiais, financeiras, talvez eles tenham o suficiente, o necessário e não precisam disso, mas o espiritual precisam sim.
E às vezes, quando há necessidade espiritual, é mais forte a falta do espiritual do que as coisas físicas. Então precisamos ter um Deus poderoso na nossa alma. Os países precisam ter esse Deus vivo, verdadeiro e de poder para Deus dar paz aos países, paz e Ele ajudar os governos e os governantes também para que eles saibam dirigir e governar os países. E Deus faz isso com a sua palavra, com o seu evangelho. É isso que o Senhor faz, nos unificar e nos dar paz a todos. Então a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por isto. Vamos agora sim começar com o estudo bíblico de hoje. Takk fyrir að heimsækja Ísland og þú ert alltaf velkomin og mikið accepted. Muito obrigada por visitar Islândia. Sempre é bem-vinda e valorizada. Respeito profundamente o que tem feito no reino de Deus, abrindo muitas igrejas para os filhos de Deus. I have attended to many churches, but when I came to this one, I felt that I had found both discipline and truth. I knew this was the place where I wanted to be. I have been part of this church for about 8 years, and through the people and prophecy, I have come to understand that only God can have control over this church and maintain unity with it. This has made me feel free and secure here, and I'm truly grateful for that. There are many interpretations within different religious communities regarding to the Bible and the meaning of its teaching. One example is circumcision, which is mentioned on 73 times through the Bible. Não. Estive em muitas igrejas, mas quando cheguei a esta, senti que aqui encontrei disciplina e verdade. E soube que era o lugar onde eu queria estar. Estou aproximadamente 8 anos nessa igreja e por meio das pessoas e da profecia, compreendi que só Deus pode ter o controle de sua igreja e manter a unidade nela. Isso me fez ser livre e seguro, fez me sentir livre e seguro aqui. E agradeço por isso. Existem muitas interpretações dentro de diferentes comunidades religiosas sobre a Bíblia e o significado de seus ensinamentos. Um exemplo disso é a circuncisão, a qual é mencionada 73 vezes em toda a Bíblia. My question is, can circumcision in the Bible represent something beyond the circumcision of the heart and mind? And I refer to following passages: Ezekiel 44, 6-7, and Genesis 17, 9-11. Ok. Ele disse, minha pergunta é, pode a circuncisão na Bíblia representar algo além da circuncisão do coração e da mente? Cito as seguintes passagens: Ezequiel 44, 6, 7, em Gênesis 17, 9-11. Vou ler. Ok. Vou ler no verso número 6 de Ezequiel. Diz, 6 do capítulo 44. E dirás aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Verso número 7. De trazer estrangeiros incircuncisos de coração e de carne, para estar em meu santuário e para contaminar minha casa. Quando me ofereceis meu pão, a gordura e o sangue, e que invalidaram minha aliança para aumentar vossas abominações. Em Gênesis 17, capítulo 17, versos 9-11, diz assim: Disse mais Deus a Abraão, quanto a ti guardarás minha aliança, tu e tua descendência depois de ti em suas gerações. Verso número 10. Essa é minha aliança que guardareis entre mim e vós, e tua descendência. Todo o macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis, pois, a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. The question is, if the meaning can be different with the version. Pode ter isso um significado além da circuncisão do coração e da mente? Bem, a Bíblia, ela
contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo começa em Mateus e o Antigo vai desde Gênesis até Malaquias. No Antigo Testamento, Deus falou sobre a circuncisão e ele ordenou para Abraão, foi o primeiro a quem Deus ordenou. Disse para Abraão se circuncidar ele, a sua casa e os seus servos e o povo de Israel inteiro. E depois Deus forma o povo de Israel. Antes de Abraão não existia o povo de Israel. O povo de Israel nasceu com Moisés, mas Deus disse para Abraão se circuncidar porque ele era uma pessoa importante, porque ele seria o pai da fé. E a promessa que Deus fez para Abraão, que no futuro Deus ia levantar um povo, uma nação, que ia abençoá-la grandemente. Deus, é por isso que ele formou o povo de Israel com Moisés, mas o povo de Israel falhou com Deus. Contudo, Deus já tinha planejado que como o povo iria falhar, ele mesmo assim, no futuro, bem distante, formaria a sua igreja, o seu povo de Israel no sentido espiritual. Então, o povo de Israel físico que existiu com Moisés era a ilustração simbólica do povo espiritual que Deus formaria no futuro com Cristo Jesus e a sua igreja. É por isso que no Antigo Testamento nós encontramos quando Deus reclamou com o povo deles não terem cumprido os mandamentos nem as regras que ele lhes ordenara, entre as quais estava a circuncisão. Deus tinha lhes dito: todo varão deve se circuncidar, e quem se circuncidar faz parte do povo de Israel. Era a nacionalidade, era como o documento que cada um iria obter para ser cidadão israelita. Essa era a circuncisão. Então Deus disse: todos vocês precisam não fazer alianças e nem andar junto das outras nações fazendo o que eles fazem. Vocês devem cumprir os mandamentos e toda a lei, e Moisés vai lhes ensinar. Eles não o fizeram, eles se misturaram com outros países, com outras nações vizinhas, e eles começaram a adorar ídolos e a praticar todos os costumes pagãos, ofendendo a Deus com isto. É por isso que num dos versos que o irmão leu em Ezequiel, onde o Senhor disse: vocês são incircuncisos físicos porque foram se juntar com as pessoas de outras nações adorando ídolos. E vocês são incircuncisos espirituais ou do coração, porque vocês estão pecando, porque vocês nos seus corações não me amam, nem me procuram. Foi o que o Senhor disse para eles, e é por isso que são incircuncisos de coração, porque não me amam e nem seguem os meus caminhos e nem querem me agradar. Então vocês são incircuncisos físicos e do coração também. Logo após o Senhor Jesus Cristo aparecer e pregar o seu evangelho, acabou a lei da circuncisão física, que era uma pequena cirurgia feita no homem. Então, o Senhor Jesus disse: não haverá mais circuncisão física, mas é só a do coração. E a do coração é que cada pessoa, quando ela ouvir a palavra de Deus, e nós podemos dizer que todos nós já estamos circuncidados de coração, porque já ouvimos a palavra de Deus e ouvimos a profecia. Deus nos fez promessas e Ele nos convenceu, porque todos vocês estão aqui porque Deus os convenceu. É por isso que vocês estão aqui. Vocês se circuncidaram no dia que ouviram a Deus, que ouviram a palavra, a profecia, e vocês decidiram seguir lendo a Bíblia e buscando este caminho, continuar neste lugar que é o caminho do Senhor, continuar sendo acolhidos pelo Espírito Santo e pelos seus dons. Essa decisão que vocês tomaram é a circuncisão do coração, e todos nós fomos circuncidados do coração e temos que continuar sendo assim, fiéis a Deus, servindo a Deus com sinceridade, nos afastar do que é mal, nos afastar do pecado, do que é mal, e dessa forma a nossa circuncisão será válida diante do nosso Deus. E continuamos aqui. O Senhor, então, quando nós somos obedientes e fiéis a Deus,
O Senhor não dirá para nós incircuncisos, Ele dirá: vocês circuncidaram os seus corações e vocês me amam e eu vou abençoá-los. É isso sobre a circuncisão e é por isso que hoje não a praticamos mais. Há religiões que a praticam sim, como judeus, eles praticam isto, mas é porque eles ainda não entenderam a palavra de Deus nem aceitaram a Deus e o Senhor Jesus Cristo. Então, eles continuam com a sua tradição da antiguidade, mas nós aqui, com o Espírito Santo e os dons que Deus dá para nós, Ele se manifestou nas nossas vidas e nos ensinou o seu verdadeiro evangelho. Deus fez isto faz mais de 2000 anos por meio de Cristo Jesus. Bem, The second question is, this God has just taught us the commandments, and with them you shall not murder. Does that mean praying for him like we do in the church, but using all the strength and power to cast out the spirit that made him curse? And I prefer to Leviticus 24:13. And the Lord spoke to Moses, saying, take outside the camp him who has cursed, then let them all of them who hurt them lay their hands on his head, and let them congregation stone him. Then you shall speak to the children of Israel and say, whoever curses his God shall bear his sin. A seguinte pergunta: visto que Deus nos ensinou os mandamentos, incluindo não matarás, e que naquele tempo apedrejavam o blasfemo, isso significa que hoje em dia, em vez de apedrejá-lo, devemos usar toda essa força em favor para orar a Deus e expulsar o espírito dele. Perdão, ele se refere a uma citação bíblica em Levítico 24, 13 a 15, diz assim: o Senhor falou a Moisés: tira o blasfemador para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão suas mãos sobre sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Verso número 15. Aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer um que amaldiçoar seu Deus levará sua iniquidade. Bem, naquele tempo, Deus deu regras e leis para o povo de Israel, porque eles seriam uma nação que teria um governo, e é claro que Deus sabia que nessa nação, com muitos habitantes também, haveria muitas pessoas desobedientes, com falta de disciplina, que iam sair dos parâmetros dos mandamentos divinos e fariam maldades. Então ia começar o roubo, o homicídio, começariam os estupros, bem, muitas coisas, muito pecado ia começar além da idolatria. E como Deus sabia que as pessoas fariam isto, por isso lhes deu leis para que os juízes, vamos lembrar que os juízes governavam, e depois dos juízes vieram os reis, então Deus deixou as regras para castigar os malfeitores. Mas o que aconteceu depois, quando o Senhor Jesus veio pregar o seu evangelho? Ele veio já pregar para nós e ao nosso coração, para que cada um de nós deixemos de ser maus, cada um deixemos de pecar e de ser malfeitores. E se entre todos nós há alguém que é adúltero, por exemplo, não é mais. Se outro for estuprador, não será mais. Se outro é um sequestrador, não será mais. Se outro é um adúltero, não será mais. Ou um homicida, não será mais. Porque o Senhor Jesus veio com o Espírito Santo e os dons e a manifestação que Deus tem constantemente conosco, faz que Deus venha aos nossos corações e nos ensine a sair desse pecado e não quebrar as regras e não sermos desobedientes, mas vivermos uma vida santa e justa. É isso que o Evangelho faz e é por isso que o Senhor Jesus veio. Mas como o Senhor Jesus também sabia que as nações iam crescer e haveriam muitas pessoas no mundo e tudo sairia do controle e ninguém ia viver sob o temor de Deus,
então haveriam muitos malfeitores. Portanto, Deus permitiu no mundo que existam os governantes, e é por isso que hoje em dia ainda há monarquias, hoje há presidentes, há primeiros ministros e há todos os governantes no mundo, e existem as leis que Deus permitiu e ensinou para eles fazerem leis para os malfeitores. Para aqueles que fazem o que é mal, as leis são para eles, mas não é conosco, igreja, julgar e condenar uma pessoa. Essa não é a nossa responsabilidade, é do governo. Aqui é presidente ou ministro. Presidente não é para nós, mas é para o presidente. E nós não faremos o que eles fazem. Isso é responsabilidade dos governantes, porque Deus permitiu que existam as leis e os decretos e a Constituição. Não sei se aqui também chama Constituição, que é uma compilação de leis e de regras para os cidadãos e os indivíduos. Isto é responsabilidade dos governantes. Por isso, no Evangelho do Senhor Jesus, ele nos ensinou que nós devemos respeitar as autoridades, aos nossos governantes e ouvi-los. Diz porque os governantes estão para castigar os malfeitores, mas não somos nós, como igreja, quem vamos castigar os malfeitores. Não, isto é responsabilidade dos governos. Então, agora é diferente. O Senhor veio e disse, vocês se preocupem por viver uma vida reta e que entre vocês não hajam malfeitores e vocês não sofrerão, ninguém sofrerá. Mas se no meio de vocês surgir um malfeitor, então aguardem as consequências, porque o governo desse país vai o castigar e vai o levar preso, e há lugares onde existe até a pena de morte, e é isso que acontece. Então o Senhor Jesus foi trazer para nós a paz e a felicidade para a nossa vida pessoal. Cada indivíduo, cada pessoa vive a sua felicidade com Deus, e o restante é com os governos. Eles são quem julgam as pessoas, quem os levam presos, fazem o que querem, mas é para os malfeitores. Mas nós, os filhos de Deus, não vamos fazer isso, então seremos felizes, felizes com Deus nesta vida e lá na eternidade também. Bem, outra pergunta? Sim, irmã? Boa tarde, irmãos. Deus os abençoe. Bem-vinda, irmã Maria Luísa. Posso dizer-lhe com toda a certeza que o Senhor ouviu nossas orações. Sinto-me muito afortunada de que o Senhor permita fazer-lhe essas perguntas. E para a honra e glória do meu Senhor é promessa cumprida. Tenho 2 perguntas, irmã. Posso perguntar? Sim, irmã, pode. Irmã Maria Luísa, minha primeira pergunta está em 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Sim, irmã. 1 de Samuel 18, 10? 18, versículo 10. Sim. Aconteceu que no outro dia um espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul e ele delirava em casa. Davi tocava a harpa com sua mão, como nos outros dias, e Saul tinha uma lança na mão. Irmã, e complemento em Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao 14. Sim. Que ninguém diga quando for tentado, estou sendo tentado por Deus? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Irmã Maria Luísa, eu gostaria de ter um pouco mais de conhecimento, porque diz em 1 de Samuel 18 que veio um espírito mau da parte de Deus a Saul, e em Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Poderia ajudar-me a ter mais conhecimento sobre esses capítulos? Bem, obrigada, irmã. Bem. É uma pergunta muito difícil, não é? Alguém já tem a resposta? É muito fácil. Por exemplo, antes de dar a resposta concreta para a irmã, lhes darei uma ilustração. Por exemplo, temos aqui uma reunião de juízes, temos a Corte Suprema com todos os juízes e eles condenarão uma pessoa. Essa pessoa que está lá
fez mal e prejudicou e cometeu muitas maldades. E então eles disseram, bem, temos de condená-lo. E outros disseram prisão, pena de morte, isto, aquilo. A pessoa passou a ser julgada pelos superiores, por aqueles juízes superiores. Então, quando o juiz superior ordenou pena de morte, por exemplo, ou diz não, ele será preso por 10 anos. Então, sai no jornal. A corte ou o juiz supremo condenou aquela pessoa à pena de morte pelo que ela fez. Então, a corte levou essa pessoa para a pena de morte. Mas foram eles mesmos quem o levaram? Eles não fizeram fisicamente, eles só deram a ordem. Mas foram outros que o executaram. Mas aí não fala daqueles que realmente o levaram. Só do autor da ordem. Um outro exemplo, menos dramático. Um prédio, uma torre. Aqui vocês entendem prédio, edifício, foi construído e colocam lá. Este prédio foi construído pelo arquiteto ou pelo engenheiro fulano. Mas vocês acham que o arquiteto colocou um tijolo? Ele não colocou nenhum tijolo, ele não manchou as suas mãos. Ele só fez os desenhos e mandou outros a fazerem. Poderiam ter dito, os obreiros, fulano, ciclano, esses 200 trabalhadores fizeram este prédio, mas falam, não, foi o engenheiro, o arquiteto tal, quem o fez. Foi isso que aconteceu aqui. Quando você leu que um espírito mau da parte de Deus veio e possuiu Saul, não é? Para o perturbar, foi. Esse espírito mau é que Deus permitiu, o diabo deu permissão para o diabo enviar e perturbar o coitado do rei Saul. Deus o permitiu e disse, tudo bem, então vai lá perturbá-lo. E o diabo foi lá e o perturbou. Irmãos, é que se o diabo, ele quer nos fazer muitas maldades, nos fazer muitos males, mas Deus não lhe permite. Só que em alguns casos, quando nós somos desobedientes e falhamos com Deus e não fazemos bem as coisas, o Senhor, ele se enraivece comigo. Mas Deus não vem diretamente me chicotear, ele permite o diabo o fazer. Então, ele permite e provoca o diabo para que ele venha me fazer maldades e me fazer sofrer. E é o diabo quem o faz, não Deus, mas é porque Deus lhe permitiu. É isso. Quando Saul diz que veio da parte de Deus, é que Deus queria castigar Saul por ele ter sido teimoso e desobediente. Então permitiu para o diabo, ordenou para o demônio e lhe disse, vão lá e o perturbem algumas vezes. Aconteceu o mesmo com Jó. O Senhor disse para o diabo, tudo bem, pode ir lá e tocar em Jó, mas toma cuidado com a sua vida, porque eu não te deixo tirar a vida dele. Somente faça-lhe maldades e você verá como o Jó me ama. Então Deus o mandou. E no outro foi em Tiago, onde você leu, quando diz que ele não tenta ninguém. Quer dizer que o próprio Deus, ele não pega o chicote para nos bater, mas é o diabo e os demônios quem Deus lhes permite, lhes dá permissão de nos fazer essa maldade, porque o Senhor quer nos repreender e para nos disciplinar, para nos corrigir, permite que o diabo nos faça maldades. É isso. Ficou mais claro? Vocês veem que era muito fácil a pergunta? Fácil, fácil, fácil. Mas também há uma ressalva. Às vezes o diabo faz as maldades sem consultar a Deus e sem pedir permissão para Deus. Ele vem e faz todas essas maldades contra nós. Então, como nós estamos orando, quando surge alguma dificuldade na nossa vida, seja um acidente, uma doença, perdemos alguma coisa, não há trabalho, não há dinheiro, o que for, nós oramos ao Senhor e não sabemos se estamos sendo provados porque Deus quer ou porque o diabo veio fazer uma maldade contra mim. Então eu digo, Senhor, me guarda, me perdoa, me ajuda, Senhor, veja a minha vida, a minha situação, me ajuda, porque eu não sei, tu permitiste para me castigar ou porque o diabo veio. E o Senhor às vezes nos diz, o diabo muitas vezes quis te fazer mal, o diabo até quis tirar a tua vida, mas eu não lhe permiti. Então o que nós aprendemos disso?
que há coisas que o diabo faz sozinho, ele vem contra nós sem Deus lhe permitir. Então Deus, ele nos guarda e nos ajuda, porque às vezes quando somos teimosos, Deus permite que o diabo nos faça alguma maldade, mas tem um limite. Mas umas outras vezes, o diabo sozinho faz as maldades, então essas duas coisas existem também. Obrigada, irmã. Agora sim, a sua pergunta, irmã. Minha segunda pergunta está no capítulo 3 de Tiago, nos versículos 6 a 9. Sim, pode ler. Obrigada, irmã. A língua também é um fogo, um mundo de maldades. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da existência, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza de bestas, de aves, de serpentes e de seres do mar doma-se e tem sido domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Trata-se de um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos a nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Irmã, como nós podemos... Vocês leram isto, o que vocês acham? É verdade que o apóstolo disse que com a língua bendizemos ao nosso Deus e amaldiçoamos e fazemos muitas maldades? Ele aqui está destacando como os seres humanos falam. E ele tem a razão no que ele disse. O que é que Deus quer nos ensinar com este pensamento, com esta forma de pensar que o apóstolo Tiago falou a respeito da língua, coitada da língua, desse membro? É claro que sim, esta língua, este membro, pode ser usado para o bem ou para o mal. E é por isso que as guerras entre os países começam pelo quê? Pela língua, porque um chefe de Estado fala para o outro, manda os mísseis para que o outro país seja destruído. Ele falou, a língua foi quem falou isso para destruir. Outro pode dizer, não, que haja paz, que as coisas fiquem calmas, que isso não aconteça, então vem a paz. Então da língua sai tudo. Ele tem toda a razão, mas aqui vamos analisar por quê. Mas a sua pergunta, irmã? A pergunta é, irmã, como nós podemos falar o bom? Bem, acontece que, como tudo, também não podemos culpar só a coitada da língua. Porque o que sai daqui, o que nós falamos, vem do coração. Do coração é onde está tudo o que é mal e o que é bom em um ser humano. Aqui, se há um ser que quer ser mal, do seu coração sairá tudo que é mal, sempre será mal, todas as vezes fará o mal. Do coração, ele traz isso aos pensamentos para processar, para pensar e planejar como fará essa maldade. Então, sai do coração a maldade, chega nos pensamentos para ser processado, é o laboratório, como dizem, eu acho que tem razão. E daí passa para a língua. Porque o que está aqui, se não é uma língua, uma boca, não pode fazer nada. Então, usa a língua para isto, para dar ordens, para tomar decisões, boas ou más, como forem. E nós usamos a nossa língua para falar, mas tomara que saibamos usá-la para falar o que é bom, fazer o que é bom, agradar a Deus, cantar a Deus. Usemos a nossa boca também para comer, mas sempre tentemos fazer coisas boas, que não haja no nosso coração essa maldade, porque então nós seríamos incircuncisos e começaríamos a fazer maldades, falar mentira, blasfemar, caluniar, enganar as pessoas, tudo isso. Então o apóstolo, ele disse como conclusão para as pessoas, os crentes, disse, sejam prudentes. Cuidem a forma como vocês falam, cuidem a sua boca, o que vocês forem falar. Antes de falar, pensem muito bem o que vocês dirão para não ofender, para não destruir ninguém.
para que vocês não entrem num problema e não se vejam envolvidos num problema grave. Pensem muito bem no que vocês dirão. Se vocês estão vendo que nos seus pensamentos, como tudo está sendo processado, que sai daqui, primeiro pensem antes de abrir a sua boca e falar, porque a coitada da língua é a que pode perder, não é? Esse aí falou e vejam tudo de ruim que aconteceu. Esse se condenou. Ah, não. Esse se salvou porque ele foi inteligente. Esse outro se condenou ele mesmo pela sua imprudência. Então, foi isso que o apóstolo quis dizer aqui sobre a língua, porque não é só a língua quem trabalha, mas realmente é o coração, as intenções ruins, e temos de ser prudentes, sábios e cuidadosos quando nós formos falar. Que seja sempre para o que é bom, para o que é justo, para agradar a Deus, para que o nosso próximo também fique contente. Bem, obrigada, irmã. Vamos continuar? Muito boa tarde, irmã. Que Deus a abençoe, a você e a sua família. É uma promessa cumprida de Deus que eu iria fazer uma pergunta da Bíblia. Eu encontrei muitos versos da Bíblia e minha pergunta é sobre a ira. Qual é a diferença entre a ira de Deus e a ira do homem? Porque sabemos que Deus é amor, mas também que Deus é fogo consumidor. E também encontramos em Salmo 37, versículo 8, que diz: deixa a ira e depõe o furor. Então, em muitos versículos, por exemplo, em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Bem, porque o nosso Deus, ele também se enraivece, mas ele sabe controlar a ira dele, o Senhor sabe controlá-la e sabe em qual momento ele vai executar a ira que ele tem, porque ele é o nosso Deus, ele é quem sabe tudo, ele é o poderoso. Nós, os seres humanos, estamos limitados, a nossa inteligência, as nossas capacidades são limitadas e não podemos nos comparar. Então, nós, como seres humanos, quando ficamos com ira, não pensamos nas consequências, não conseguimos medir a consequência futura, não medimos a maldade e a ira, e a pessoa se deixa levar pela sua ira, e ela pode acabar até matando uma outra pessoa pela ira. Mata uma outra pessoa com ira. Nestes momentos, no país onde eu moro, há uma notícia de um homem muito importante da vida do mundo, e ele andando pela rua e uma outra pessoa o fechou, não lhe deixou passar com o seu carro, e ele se enraiveceu, ficou com ira, desceu do carro e deu um soco na pessoa. Da ira que ele sentiu, lhe deu um soco tão forte que ele pegou a pessoa de surpresa, ela não conseguiu se equilibrar, caiu para trás e morreu. Então a pessoa que lhe deu o soco, ela não tinha a intenção de o matar, ele só queria lhe bater, mas deu tão errado pela ira que ele sentiu, e ele lhe socou com tanta força que a pessoa acabou caindo e morreu, e não sei agora quantos anos ele será condenado à prisão, porque ele se deixou levar da ira, porque como seres humanos nós não temos a capacidade de medir esses momentos, essas coisas, para não ter consequências terríveis mais para frente. Então é por isso que Deus nos ensina que nós sejamos prudentes, que sejamos cuidadosos, que sejamos mansos, não é? Porque quando somos mansos, não nos deixamos levar tão facilmente da ira, ter um pouco de calma, de tranquilidade, de paciência. É isso que Deus nos ensina para evitar que pela nossa fraqueza humana e incapacidade humana, cometamos um erro tão forte que tenhamos de pagar as consequências terríveis e difíceis mais para frente por causa da nossa falta de sabedoria. Então é essa diferença com a ira que Deus sente, porque Ele sabe controlar tudo, o Senhor. Bem. Muito obrigada, irmã. Bem, irmã. Sim, irmã. Deus abençoe, irmã, a você e a sua comitiva.
Se você me permite, eu gostaria de dar um curto testemunho e fazer-lhe uma pergunta. Sim, irmã. Que seja curtinho o testemunho, por Sim. favor. Eu frequentava a igreja tradicional, muito próxima do bispo, do anterior bispo daqui, com as irmãs, com os padres. Eu era que organizava o altar, a que subia para fazer a leitura, os livros deles e os trajes, assim como os rosários, os retiros espirituais, a liturgia, todas essas coisas. Eu era que estava muito próxima de todos eles aqui. Em uma ocasião, eu tive um sonho que uma mão me dava um cartão de visita. Esse sonho aconteceu em 3 ocasiões e na terceira vez foi quando eu prestei atenção e, ao regressar à minha casa à noite, pesquisei porque a única coisa que eu via era igreja. Ao pesquisar igreja na Islândia, a terceira igreja era igual à do cartão de visita, no qual eu fiquei muito surpresa e comentei com meu esposo, eu quero ir a este lugar. E quando vi que era uma igreja, fiquei surpresa e disso passaram 8 anos. Mas o mais impactante para mim foi que nesse dia, quando eu recebi pela primeira vez profecia que eu não conhecia, e eu levava a Bíblia, a que eu costumava ter na católica. Cheguei em casa com uma Bíblia que me emprestou um irmão e eu senti muito forte, o qual dizia que eu fosse a João 15,16, que eu não sabia que isso existia, e com sua permissão eu vou ler. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos coloquei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nesse momento eu senti que não era um equívoco, que esse Deus que tinha me falado nesse dia era certo. Esse é meu testemunho. Que lindo testemunho que a irmã deu. Vejam. Que lindo que a irmã, estando tão perto de ministros de uma outra religião, Deus teve misericórdia, porque viu nela um coração meigo, humilde, um coração aberto para Ele. E é por isso que Deus, vejam a forma que lhe deu o cartão para que ela encontrasse a igreja. E Deus falou com ela, lhe mostrou o verso da Bíblia, porque Deus tem um plano maravilhoso com você. E não somente aqui, mas em outros lugares Deus vai usá-la grandemente. E vai ajudar e organizar e colaborar muito nas igrejas, mas nas igrejas do Senhor. Na igreja do Senhor. E você estará trabalhando na igreja do Senhor. E lá você cumprirá esses deveres, mas verdadeiramente para Deus, trabalhando e servindo para Deus. Porque o Senhor tem com você um plano muito grande. E com os seus parentes, com a sua família que você ama, com aqueles que você ama. Deus também vai abençoá-los grandemente. Eu parabenizo você, irmã. Deus abençoe. Amém. Agora posso fazer a minha pergunta, irmã? Minha pergunta é em Efésios 6, 18. Em Efésios o quê? 6, 18. Sim. Posso sim, ler? Sim. Orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Minha pergunta, irmã, é na primeira parte do versículo. Orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito.
Os que não temos o Espírito Santo, como se manifesta esse versículo? Não se preocupe que você receberá muito em breve, irmã. E por enquanto, os que não receberam o Espírito Santo, por enquanto, devem orar no Espírito, não se preocupe. Quem não recebeu o batismo com o Espírito Santo, mesmo assim, o Espírito de Deus já está com você. Então, vocês já se entregaram orando com todo o seu coração e com a sua alma. É isso que significa orar com o Espírito de Deus, na companhia do Senhor, com o desejo ardente de Deus estar ouvindo a nossa oração. Então, é isso, e sendo perseverantes, porque diz que temos de perseverar, de seguir em frente, não temos de voltar atrás, não temos de parar de vir na congregação, temos de buscar a Deus, mesmo onde você viajar pelo mundo. Sempre leve a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, busque a Deus no lugar onde você for, onde você estiver, mas não deixe a Deus. E quando você viajar para algum lugar no mundo, procure a igreja, porque a igreja já estará no mundo todo. Neste momento, já há 200 países onde temos a nossa congregação. Então, qual seria a desculpa? Onde quer que você for, você achará a igreja. E lá você estará orando no Espírito, porque você ora com o seu coração, com fé, com confiança, sabendo que Deus está lhe ouvindo. Então, não se preocupe, é isso que significa orar no Espírito. E quando o Senhor já lhe der as coisas espirituais e os dons, você trabalhará para o Senhor. Muito Deus abençoe, obrigada, irmã. irmã. Deus abençoe. Sim. Sim, irmã. Irmã, obrigada. Bem-vinda. Irmã, bem-vinda e obrigada por vir à Islândia. Irmã, tenho 2 perguntas. Em Provérbios 18:22. Sim. Quem acha uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E em Coríntios, 1 de Coríntios 7:40. Posso Sim, ler, sim. irmã? Será, porém, mais feliz se ficar assim, segundo o meu parecer, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Em Provérbios 18:22, é claro. Quem acha uma esposa, acha o bem. O homem recebe uma bênção sentimental. Mas eu vi muitos casos que isso não é valorizado pelo homem, que em algumas situações, toda a responsabilidade recai sobre a mulher. Ela sai para trabalhar e chegando em casa continua trabalhando, já que os homens pouco colaboram ou com as tarefas da casa ou em ocasiões não colaboram em nada. É uma injustiça. Irmã, Sim, irmã, sim. irmã, na igreja tem mulheres e homens desejando casar-se, mas a mulher tem a maior responsabilidade. Que conselho lhes dá a esses homens que têm essa promessa para quando receber essa bênção a valorize? E mais, por outro lado, que conselho daria às mulheres que para que compreendam que um lar não vai lhes dar a salvação, já que isso é individual? Não devemos viver do que dirão a sociedade, os amigos, a família. Casar-se só para aparentar pode levar a que o casamento termine rápido e, em alguns casos, perder o mais valioso e difícil de conseguir, os dons espirituais. Tudo pelo afã de casar-se. Em 1 de Coríntios 7:40, diz o apóstolo Paulo: será, porém, mais feliz se ficar assim, segundo o meu parecer? Bem, sem problemas, não é? Imagina. Aqui em Provérbios, quando diz quem acha uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor, quer dizer, se casar, mesmo assim, recebe bênçãos de Deus. Se não casar e viver sozinho, também recebe bênçãos de Deus se fizer a vontade de Deus. Porque quem casar e não fazer a vontade de Deus, não receberá benefícios. Quem não casa jamais, mas nunca faz a vontade de Deus, não receberá benefícios. Pelo contrário, quem casar diz que acha o bem porque acha uma companhia.
Mas se essa pessoa for obediente, amar a Deus, Deus vai o abençoar e lhe dará a felicidade. Quem não quer se casar e viver só sozinho, se fizer a vontade de Deus, Deus também lhe dará a felicidade e viverá bem. Quer dizer que das duas formas pode-se viver bem e ter felicidade, ou também pode-se ter tribulações, não é? Das duas formas. E isto depende da vida de cada pessoa, como cada pessoa anda na sua vida. É que cada um de nós somos individuais diante de Deus, somos individuais. Então a minha vida e o meu coração é para Deus. Eu estiver sozinha, ou eu tendo alguém, ou sozinha, Deus a cada um de nós nos chama para render diante dele contas, e o Senhor nos cobra ou nos premia segundo a nossa vida. Então, não significa que o casamento tem que ser uma bênção. Também não. Há pessoas, alguma vez eu disse, porque uma irmã me disse, é que o Senhor lhe deu a sua bênção sentimental. E eu disse, bênção ou tribulação? Pode ser uma tribulação. Porque se não houver compreensão e amor, se só há infidelidades, falta de respeito, falta de se entender, como com as tarefas de casa, por exemplo, as tarefas de casa, se não entrarem num acordo, isso não será mais felicidade, será uma tribulação na que se tornou o casamento ou a união desse casal. Então, não se preocupe, cada um de nós sejamos conformes e satisfeitos com o que Deus colocou no nosso caminho. Não busquemos as coisas da nossa forma, como você mesma reconhece que não é para agradar as pessoas ou pelo que vão dizer ou pela sociedade, é que todos têm que casar, todos têm que estar em casal. Não, porque há pessoas que não vão casar, homens que nunca vão casar, mulheres que nunca vão casar. O apóstolo Paulo disse que ele se dedicou a servir a Deus e ele não quis ter um lar, não quis se casar porque ele sabia que isso tiraria tempo exatamente para servir a Deus, e ele queria continuar viajando e estar por todos os lugares pregando as coisas do Senhor, porque se ele casava, tinha de estar na sua casa, atendendo a sua família, ajudando a educar os filhos, toda essa questão, e ele provavelmente pensou melhor sozinho, porque eu quero servir a Deus, mas isso aí não é uma obrigação para todas as pessoas, é um dom que Deus dá para a pessoa, seja homem ou mulher, lhe dá o dom dessa pessoa talvez se dedicar a Deus, mas não é para todos, e os outros, aqueles que querem ter um lar, uma família, estar em casal, também o podem fazer e serem felizes, mas como eu já disse, a nossa felicidade, cada um de nós trabalha por ela, cada um de nós trabalha por essa felicidade estando com Deus e fazendo o que é bom. Então, não se preocupe pelo casamento, irmã. Não há contradição aqui, porque no casamento há tribulação, mas também há tribulação, bem. A irmã diz que as tarefas de casa, sim. Hoje em dia, antigamente a vida não era assim, nós vemos na Bíblia que na antiguidade o homem era quem fornecia tudo para as despesas. Hoje em dia não se pode porque o dinheiro não alcança, o salário não é suficiente, então todos devem trabalhar, às vezes até os filhos têm de trabalhar para conseguir viver mais ou menos bem. Então, bem, nós vivemos a misericórdia do Senhor que abre portas de bênçãos e de trabalho para nós, mas como seres humanos temos de lutar muito também. E ter paciência. Nós temos de aprender a ter paciência e receber a vida como ela vier para nós. Fazer as coisas e ter muita paciência e ficar muito satisfeitos com o que Deus colocar no nosso caminho, porque o importante é amar e seguir a Deus, porque Ele um dia vai arrumar a minha situação se ela for precária. É isso. Gostaria de ficar com vocês a tarde toda, mas vocês não, porque já estão cansados. Então vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos estar orando e pedindo para Deus os nossos desejos, as petições e os anseios. Cada um de nós temos sempre uma necessidade, algum desejo, alguma petição. E vocês peçam isto para Deus, porque Deus, Ele está atento em ouvir 1 milhão de petições que forem feitas. Ao mesmo tempo, ao Senhor, Ele ouvirá tudo, mesmo cada um pensando uma coisa diferente ou pedindo uma coisa diferente. É esse o nosso Deus. O nosso Deus, Ele preenche o universo.
Ele cobre o universo. É um mistério que nós, como seres humanos, não conseguimos entender, mas é assim. Porque Deus está nos ouvindo a cada um a nossa necessidade. Então, em doenças, nós vamos pedir a Deus, por exemplo, pela dependência química. Há lugares, há países, por exemplo, que são muito sadios, porque não há vandalismo, onde não há crime, as pessoas não roubam, as pessoas não furtam, as pessoas respeitam as leis, são organizados. Há países assim e eles são admirados por isto, mas acontece que no coração de cada pessoa falta paz, falta segurança, amor, as pessoas se deprimem. E isto já são doenças espirituais. E também, às vezes, as pessoas, elas são viciadas, elas têm um vício ou muitos vícios. E isto gera infelicidade, amargura e tristeza neles, gera neles o desejo de tirar a sua vida, de se suicidar. Então, não há nenhum país perfeito, não há nenhum país onde possa se dizer que os seus moradores vivem na perfeição e na felicidade. Bem, não há roubo, não há crime. Mas, ao invés disso, encontramos outras coisas. As coisas da dependência química também é um flagelo que o diabo colocou para destruir as vidas e destruir a paz entre as famílias e entre a sociedade. E nós vamos pedir a Deus também por isto. Se há pessoas, amizades, parentes que têm esses vícios, peçam para o Senhor tirar isto. Também as doenças físicas, o nosso corpo ele também se desgasta e vem as doenças, então pedimos para Deus misericórdia. Também as doenças psicológicas, espirituais, como são o produto de bruxarias, feitiçarias e maldições. Então vamos pedir para Deus por tudo isto, doenças assim, pessoas que não conseguem pensar direito, que estão doentes no seu cérebro, que não conseguem pensar, não têm juízo, não conseguem falar. Por tudo isto, vamos pedir ao nosso Deus que Ele tenha misericórdia. O autismo, por exemplo, peçamos ao Senhor libertar os nossos parentes, aqueles que têm curto de espírito, nos termos de sua mente, há muita demência, muita esquizofrenia também. Peçamos ao Senhor por tudo isto, peçamos ao Senhor misericórdia, dele ter essa misericórdia, e Deus vai nos ouvir, o Senhor vai nos escutar. Então, cada um vamos pedir pelo seu desejo, a sua petição. Há pessoas que dizem como eu não tenho doenças, não tenho nada disso, mas eu tenho um desejo no coração, eu tenho um anseio que quero que Deus me cumpra isto, aquilo. Então tudo, Deus vai nos ouvir. Então vamos orar ao nosso Deus e os irmãos e as pessoas que assistirão no vídeo também. Eu convido vocês para confiarem em Deus neste momento, crerem em Deus e pedirem ao Senhor. Tomara que vocês também orem com as suas mãos levantadas, se vocês puderem, e peçam ao Senhor. Vamos orar. Santo Pai, Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, estamos nos apresentando diante de Ti nestes momentos para Te pedir misericórdia, para pedir a Ti que nos perdoes e que tenhas misericórdia de todos nós. Não olhes para as nossas fraquezas, não olhes, Senhor, para as falhas que fizemos diante de Ti. Veja, Senhor, que o nosso coração quer Te servir, que nós queremos fazer a Tua vontade, seguir o caminho reto, seguir o caminho direito que nos leva à eternidade. Queremos cumprir os Teus mandamentos e entender a doutrina e fazer a Tua vontade, Senhor, para Te agradar em tudo. Queremos louvar o Teu nome, queremos Te glorificar, Te dar a honra e a glória, Te enaltecer, Senhor, e Te colocar no alto, porque Tu és o nosso Criador, o nosso dono, és o Deus eterno, poderoso, justo, que fizeste os céus e a terra e o universo, e Tu nos governas, Senhor, e governas tudo
tudo o que é o planeta Terra e toda a humanidade, e também és o dono e o criador de todo o restante, os elementos que há na natureza, Senhor, e no universo. Santo Pai, clamamos a Ti que és um Deus todo-poderoso, grande e perdoador. Tu, Senhor, que andaste com Abraão, lhe fizeste promessas e falaste também com Isaque e Jacó. Fizeste-lhes as mesmas promessas e formaste um povo para que por meio desse povo nós também pudéssemos chegar ao conhecimento da Tua verdade, dos Teus caminhos. Estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, tentando aprender a doutrina, tentando entender os Teus caminhos e fazer a Tua vontade e Te agradar. Nos ajuda, Senhor, ajuda todos os que desejam Te servir e seguir neste caminho. Lhes ajuda, Senhor, os liberta, limpa, tira as doenças físicas, doenças espirituais, psicológicas. Destrói todas as maldições, Senhor. Cura e liberta e tira espíritos imundos, repreende os espíritos imundos que vieram atar e nos escravizar, nos possuir para nos fazer sofrer e nos amargurar, Senhor. Liberta, limpa, quebra correntes, ataduras e destrói a obra maligna. Quebra, Senhor, toda armadilha maligna no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Pedimos a Ti, Senhor, nós cremos em Ti, confiamos na Tua misericórdia, no Teu amor e na Tua palavra. Obrigada, Santo Pai, Te agradecemos o nome de Jesus Cristo. A honra, a glória sejam para Ti desde agora e para sempre, Senhor. Abençoa esta nação, aqui na Islândia. Senhor, abençoa como Tu disseste desde o princípio, que transformarias os corações aos poucos, que tudo seria progressivo. Abençoa os irmãos e as irmãs que estão aqui presentes, os que não conseguiram vir. Senhor, lhes dá inteligência, sabedoria, conhecimento, doutrina de Deus. Lhes abençoa, lhes dá as coisas espirituais, lhes dá os dons espirituais, lhes dá paz e bênção, meu Senhor. Quebra toda a inveja do inimigo contra eles. Obrigada, Senhor, a Tua misericórdia seja conosco, desde agora e para sempre. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigada, meu Senhor, obrigada, eterno Deus. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, com el coração. A honra e a glória sejam sempre para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs, muito obrigada. Obrigada também a todos os que estão assistindo este vídeo. Senhor abençoe.